pessoal, nesse momento daremos início ao meu terceiro vídeo. Esse será um pouquinho mais duradouro do que os outros dois. Meu nome é o Edson e no primeiro vídeo nós abordamos a historinha da serpente e do vagalume, onde enfatizávamos a questão da inveja. No segundo vídeo, eu comentei com vocês as 5 características dessas sardinhas. E nesse terceiro vídeo, eu irei abordar a importância de estarmos ligados, próximos de Deus. E para começar, eu gostaria de contar a historinha de um menino de 6, 7 anos de idade, que um belo dia olhou para o pai e perguntou: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai parou e pensou: meu pai, como vou responder isso a essa criança? E agoniado, olhando para o alto e se perguntando: como responderei isto a essa criança? E ele, olhando para as nuvens, avistou um avião que vinha muito longe. Por consequência, este homem via o avião muito pequeno. E o homem questionou ao filho: filho, você consegue ver aquele avião? E o filho respondeu: sim, papai, eu vejo. Qual o tamanho daquele avião, meu filho? E o filho respondeu: bem pequenininho, papai. O pai levou então o menino ao carro e se dirigiu ao aeroporto onde aquele avião iria pousar. Pediu aos seguranças para mostrar o avião àquela criança. E no início teve uma resistência, mas depois de um certo tempo permitiram que ele entrasse e mostrasse aquele avião ao menino. E ao chegar bem próximo do avião, o pai novamente pergunta: filho, qual é o tamanho desse avião? E era o mesmo avião que a criança havia dito que era bem pequenininho, porque estava distante. E nesse momento, a criança responde: bem grandão, papai, muito grandão, papai. Era muito grande o avião. E aí o pai olha para o filho e diz: filho, o tamanho de Deus depende da distância que você está dele. Vou repetir. O pai respondeu: o tamanho de Deus depende da distância que você está dele. Se nós estivermos perto de Deus, Ele é poderoso, majestoso, glorioso e vai fazer maravilha na sua vida e na minha vida. Mas deixa eu te dizer, se você está distante, Deus é pequeno para você. E mais um pouquinho distante, Ele se torna invisível. Então a primeira pergunta que eu quero fazer aqui hoje, nesse momento, é: a que distância você está de Deus? Porque se você disser para mim a que distância você está dele, eu vou dizer para você como você vê ele: grande ou pequeno. Porque o que determina o tamanho de Deus é a distância que você está dele. O Brasil, nesse ano de 2015, está vivendo uma crise. Pelo menos é o que a mídia mostra. Mas deixa eu te dizer uma coisa que minha mãe tem dito a mim e a meu irmão. Ela tem dito: vocês dois estão em Cristo e não em crise. E deixa eu te dizer, Deus tem me abençoado e Ele quer te abençoar. E todos os dias eu tenho declarado que eu estou em Cristo e não em crise. Que a minha família, eu, minha esposa, minha filha, minha mãe, meu irmão, estamos em Cristo e não em crise. O que você declara faz toda a diferença. E a distância que você está de Deus faz toda a diferença.
Eu tenho um amigo chamado Jamilson, né, que foi um homem usado por Deus para me abençoar, para pregar a palavra para mim, para que eu me convertesse e aceitasse o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E esse homem, ele era gerente dos Correios do município de Cubati, no estado da Paraíba. E nessa época eu era professor no município de Cubati. E eu passei em torno de 4 anos e meio trabalhando naquele município. E ele passou, creio que uns 5 anos trabalhando lá como gerente do Correio. E durante as nossas viagens ele sempre pregava para mim. Eu era recém-convertido. Mas um dia ele falou algo que eu guardei no meu coração mais do que todas as outras coisas que ele falou. E ele falou que durante esse trajeto, ele observou que uma determinada árvore entre o município de Campina Grande e o município de Cubati nunca secava. Veja, vou repetir. Jamilson observou que entre Campina Grande e Cubati existia uma árvore que nunca secava. E ao passar dos anos, ele observando aquilo, todo dia ele ia, todo dia ele voltava, todo dia ele ia, todo dia ele voltava. E passavam-se as 4 estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, e essa árvore sempre verde. E isto começou a incomodar ele. E ele disse que aquilo incomodou de tal forma que começou a orar, questionar a Deus, porque tudo ao redor daquela árvore ficava verde e amarelo, seco, mas aquela árvore permanecia sempre verde. E ao devido tempo dava frutos. E ele disse que orando e questionando ao Senhor, um belo dia o Espírito Santo revelou a ele que aquela árvore nunca secava, porque as raízes dela estavam profundas. Porque aquela árvore havia buscado água muito profundamente. Por isso que ela nunca secava. Enquanto que ao derredor dela, as plantações tinham raízes superficiais. E na primeiro indício de seca, elas murchavam. Deixa eu te dizer. O Espírito Santo de Deus disse a esse homem, Jamilson, que assim são as pessoas que buscarem profundamente conhecer de Deus, a palavra de Deus. Se eu e você nos aprofundarmos em conhecer a palavra de Deus, jamais secaremos. E ao devido tempo daremos o nosso fruto. Vocês estão entendendo? Vamos associar a história da árvore com a história do avião. A história do avião diz o seguinte, que o tamanho de Deus depende da distância. Se você está perto, Deus é poderoso, grandioso, majestoso e vai fazer maravilhas na tua vida. Mas se você está distante, Deus é desprezível na sua vida. E vai chegar um ponto, um pouquinho mais distante, que ele se torna invisível. Na história da árvore, o que é que o Espírito Santo de Deus disse a esse homem? Disse que se eu e você nos aproximarmos de Deus, buscarmos profundamente a sua palavra, jamais secaremos. Jamais secaremos. Permaneceremos sempre verde. E ao devido tempo daremos o nosso fruto. Sim, Waits. E como é que eu faço para me aprofundar em Deus? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Ouvindo. A Bíblia diz a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É muito comum as pessoas dizerem que têm fé. Na próxima história eu vou falar a história da fé. Mas só para vocês iniciar nesse terceiro vídeo, essa história, é muito comum todo mundo dizer que tem fé. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Segundo a Bíblia, só é possível ter fé se você está exposto a ouvir a palavra de Deus. É impossível ter fé sem ouvir a palavra de Deus. Porque eu só conheço um versículo que diz o seguinte: a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Se você não está exposto a ouvir a palavra de Deus, você não tem fé. Vocês estão entendendo? Então eu quero dizer para vocês, meu irmão, se aproxime de Deus, para que você veja Ele grande, majestoso, poderoso. Aprofunde suas raízes. Busque a água da vida chamada Jesus Cristo de Nazaré. Profundamente. E tudo ao seu redor vai secar. Vai ficar amarelo, verde e seco. Mas você vai permanecer verde. E ao devido tempo dará o seu fruto. Essa história da árvore nada mais é do que o Salmo 91. Que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deixa eu te dizer, 1000 tem caído ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o Senhor tem me preservado. Porque eu tenho buscado a palavra de Deus, eu tenho buscado me aproximar de Deus para que eu possa ver Ele grande na minha vida. Vocês estão entendendo? Eu vou dar outra palavra para vocês. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: o Deus da visão é o mesmo da provisão. Se Deus deu uma visão a você de comprar uma casa para que você vá morar com seu esposo, sua esposa e seus filhos, Ele é o mesmo que vai prover. Prover significa dar o recurso. Deus vai dar o recurso. Agora é necessário que você tenha fé. Eu vi uma pregação de R.R. Soares, onde ele dizia o seguinte: que Deus é um carro e que o motorista é você. Mas todo o carro é movido a um combustível. E o combustível de Deus é fé. Se você botar R$1 de fé, você só vai daqui na esquina da sua casa. Se você botar 2, talvez você chegue no bairro, no centro, perdão. Se você botar 100, talvez você faça uma viagem aí de alguns 50, 60 quilômetros, 100 quilômetros. Quem bota a medida de fé é você. O Deus da visão é o mesmo da provisão. Só existem 2 formas de Deus não prover de não prover algo. A primeira é quando Ele não deu a visão. Aí Ele não tem compromisso com que Ele não deu a visão a você. E a segunda é quando Ele deu a visão, mas você não creu. Se você não crê, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. No meu quarto vídeo, eu irei abordar especificamente esse tema, fé. Mas por hora, minha gente, eu quero dizer a vocês, para finalizar, o tamanho de Deus depende da distância que você está dele. E se você buscar Deus profundamente, conhecer a palavra dele profundamente, botar as raízes muito profundamente, buscar a água da vida profundamente, a água da vida representa Jesus Cristo. Você jamais secará e ao devido tempo dará o seu fruto. E como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E digo mais, o Deus que deu a visão é o mesmo que deu a provisão. Se Deus deu uma visão a você, meu irmão, creia. E Ele vai prover, e Ele vai trazer o recurso, e você vai ser abençoado. E para finalizar esse vídeo, eu quero dizer uma coisa a vocês. Declare todos os dias que o Brasil pode até estar em crise, mas você está em Cristo. Você está em Cristo. Declare isso. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo, não em crise. E você vai ser abençoado. E se você se acha uma pessoa que tem pouca fé, comece a ler a palavra de Deus. Ou comece a ir no culto, em algum lugar onde é ministrada a palavra. Porque a Bíblia diz: a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um grande abraço a todos. E o quarto vídeo, nós iremos abordar fé.